Olá, aqui é Anônimos Gourmet, sempre com você, direto do Assum, comprando os ingredientes para a receita de hoje. Olá, aqui é Anônimos Gourmet, sempre com você, inclusive em dia de pães. E na agradável companhia da doutora Márcia, que é a nossa padeira oficial. Olha aí, ó, já fui graduada. Já foi a padeira. E que, entre outras qualidades, como todos sabem, é a mãe do alarico, né? Olha aí, ó, e o alarico adora um pãozinho quentinho, saindo do forno. E ele aqui, isso aqui é a grande pista de exibição dele. É verdade, ele gosta também de amassar uma massa, de enrolar a massa. Para abrir uma massa. Sovar, muito legal. E os pães do nosso festival? Bom, vamos ter 2 pães. 2 pães. Um é o pão de liquidificador. E o outro... Calma! Qual será o segundo pão? Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Esse segundo pão, que ele está numa urna fechada aqui, os ingredientes, e daqui a pouco... Mas vamos pelo primeiro. Vamos lá. Olha só, o pão de liquidificador, numa época que a gente está, assim, ó, com máquina de fazer pão em casa. Tem muita gente que tem máquina de fazer pão. Ah, né? Não, mas agora você vai ter uma máquina de fazer pão que o seu liquidificador vai se transformar numa máquina de fazer pão. Vamos transformar isso aí. Bom, os ingredientes são 2 colheres de sopa de açúcar, 1 colher de chá de sal. Aqui temos o fermento instantâneo biológico seco, 2 colheres de sopa ou 2 sachês. Bom, então vamos só aqui, vamos caprichar aqui. Fermento biológico seco. Isso, aquele que é para pão. Para pães, cucas. Exato. Não é aquele fermento em pó químico para bolo. Não, é um biológico. Biológico seco, não é o químico, é o seco. Isso. Qualquer bodega tem. Sim, perfeito. Né? Aqui temos 2 ovos inteiros. Aqui temos 1 xícara de óleo. E vamos utilizar água. Ela já tá aqui, morninha. Perfeito. Tá, pra não... Essa é barata, mais barata. Olha aí, essa aí tem em casa ali, aquece, deu. Pronto, tá pronto. E farinha. 800 gramas de farinha. A gente sempre tem uma farinha reserva, que a gente deixa ali. Claro. Porque nessa de amassar esse pão e sovar, a gente sempre coloca um pouquinho de farinha na bancada. E aí, ali vai mais um pouquinho. Tá. E essa é uma lição que quem quer fazer pão, e tem gente que diz, eu gostaria tanto de aprender a fazer pão, estou falando com você mesmo que gostaria de fazer pão. Siga a receita, mas como disse bem a doutora Márcia, tenha do lado uma farinhazinha, porque, por exemplo, até o dia mais úmido, menos úmido, influi num pão. Isso, e a farinha, né, absorve mais o leite, absorve mais a água. Exatamente. Enfim, é bom ter sempre um pouquinho de reserva. E tem um critério científico, o pessoal fica pensando assim, puxa, mas como é que eu vou saber? Tem um critério científico, é o seguinte... Quando ele está muito mole demais, bota mais farinha. E aqui a mão a mão vai dizer a sensibilidade. Bota a mão na massa. Verdade. O botar a mão na massa é o segredo. É o segredo. É isso aí. É isso aí. Vamos começar? Vamos lá, vamos nessa. Como a gente disse que é de liquidificador, vamos direto para ele. Olha aqui, ó. Então, para que os ingredientes possam bater. Sim. Vamos sempre iniciar aqui pelo líquido. Ó. Então é uma de óleo. 1 xícara. Aqui já temos a água, que são 2 xícaras e meia de água. E água morna. Água morna. Por quê? Porque o fermento, ele é muito sensível. Isso ali. E ele já vai ser batido aqui, então vamos ajudá-lo. Tem muita professora que nos assiste. Então, professora, falo mais com a senhora sabe aquele aluno que a senhora tem, que ele é muito cheio de coisa, ele é agitado e tal, e coisa, mas é só cuidar bem dele que ele fica numa boa. Vai com carinho. O fermento é exatamente isso, não pode chegar e largar uma água gelada em cima dele. Não, daí ele fica chateado. Bom,
Aqui é um ovo inteiro e mais um. Um ovo já foi, vai o outro. Vai o outro inteiro também. Lá vai ele. Foi. Vamos colocar, então, essas 2 colheres de açúcar. O açúcar normal, refinado. Que tá morninho aqui. Sim, tá em condições de... Aqui temos condição de bater. Claro. Aqui temos o sal, que é uma das colheres de chá de sal. Porque foi o açúcar, agora vamos com o sal. Com sal. E aqui, ó, o fermento. Nós vamos bater, dar uma primeira batida nessa mistura, e aí para um pouquinho e vamos acrescentar o fermento, porque para ele não ficar tão ele é delicado, então ele só entra no segundo tempo. Isso aí. Olha só. Primeiro tempo ele fica fora. Vamos lá. Vamos bater aqui, ó. Ó. Luta contra a bagunça. Claro. Já misturou bem. Perfeito. Vamos entrar, ó. Damos uma paradinha aqui na mistura, na batida. E vamos acrescentar o fermento. Foi ali. E agora, levemente batemos de novo. Agora é só para misturar bem. Deu? Deu. Tá? Ó. Já estava aflito. E quentinho aqui, ó. Morninho. Deixa eu ver. Morninho. Ah, beleza. Viu? Ótimo. Agora, a gente vai, então, para a bacia para fazer essa mistura da farinha com a parte líquida. Vamos lá. Essa farinha, ela vai toda. Então, a gente vai dar uma peneirada nela, porque a farinha, né, às vezes cria uns grumos e a gente vai dar uma peneirada pra gente acrescentar o líquido logo depois. Tá? Então, vamos lá. Eu acho que aqui tem 800 gramas de farinha, então vai tudo. Eu acho que pode derrubar. Posso derrubar? Pode derrubar. Mas vamos começar aqui. Porque assim vai ser muito difícil, é muita farinha. Olha aí, ó. A gente já colocou nesse vidro aí pra virar mesmo a farinha. Olha isso, ó. Um pouco, ó. Vai um pouco, aos pouquinhos. Vai lá. Olha aí, que música, hein? Hein? Que legal. O maestro não resiste. Não, eu tava na peneira, aqui, ó, veio nunca jamais uma peneira apareceu na tela sem o acompanhamento. Não tem. Tem gente que até acha que é um dispositivo da câmera. Ah, é? Ela já pimba. Vai lá. Mas é bonita essa música. É muito espetáculo. É isso. Faz parte até da cultura aí, hein? Sim, é da nossa cultura de... E olha aqui, ó, por quê? Que maravilha de farinha, olha. Puxa, só, uma coisa lisa. É, exatamente. Mas pode colocar tudo aí. Pode ir com Agora foi tudo, porque eu tenho a reserva lá. Mais um pouquinho. Vou com tudo. Tem mais aí. Vai lá. Daí ela sai bem que momento, hein? lisinha, que delícia. Hein? Olha agora em câmera lenta. Olha só que bonito, hein? Lindo. Olha só, adoro ver uma farinha assim e já com a ideia de que a massa vai ser sovada, vai ser misturada. Agora é um momento assim de suavidade. Depois cenas, olha aí, ó. Virou. Filme de terror. Tá certo. Cenas de violência que você assistiu hoje. Vamos lá. A violência de socar essa. Não, é porque o pão é sovado, é amassado. Sovado, bem sovado. E aí tem essa força que tem que colocar na massa. Bom, vai lá. Lá vai o líquido bem agregado aqui a essa farinha. Vamos agora, mão na massa, mãos limpas. Mãos limpas. E nós vamos agora ver como é que essa farinha vai chupar esse líquido. Exatamente, porque a coisa mais... o que eu acho mais fascinante em matéria de preparação de pães é o seguinte: faz rigorosamente com mesmos ingredientes, o mesmo volume de farinha, faz num dia de sol, um dia seco, maravilhoso. Isso. E faz num dia de chuva. Isso. Muda. É ou não, doutor? Isso aí. É um negócio impressionante o comportamento. Então, olha por isso... aqui, ó, o líquido já foi. Aí, ó, já o líquido já foi, mas a gente dá uma misturada aqui nela, tá? E daí a gente sente na mão, bem direitinho, que...
Quando precisa mais nós ou não precisamos precisamos? um pouquinho mais, por quê? Porque ela vai precisar desgrudar da mão, tá? Então a gente já vai acrescentando aqui com a outra mão um pouquinho mais de farinha. É muito importante vamos... ter sempre uma das mãos livres, né? É verdade, uma das mãos livres para poder, ó, mexer nos ingredientes, vai mexer e tal. segurar a bacia. E não é nada difícil. A gente pensa, nossa, vou amassar um pão, vou sovar um pão. Não tem assim, ó. Tem que ter o desafio, vencer ele. Claro. E depois o pão sai crescidinho do forno. Verdade. Olha aí, deixa eu fazer o departamento de... Tá, só vou botar um pouquinho aqui pra ti. Um pouquinho mais. Aí, tá? isso. Aí. Ó, eu tenho que largar aqui, porque depois eu vou botar na bancada. Perfeito. Tá? Vamos lá. Viu? Já tá no ponto, né? De botar na bancada. Já tá no ponto de botar na bancada. Ela não tá mais aquele grude. Não tá, olha aqui, ó. Aqui já tá aparecendo. Maravilha. Aqui. É isso aí. Então, agora a gente faz o seguinte. A gente dá uma enfarinhada por aqui, ó. E vamos... Que massa leve. Coisa maravilhosa. Beleza. Né? Maravilha. Olha aqui, ó. Daí a gente já coloca aqui. E já começamos com as duas mãos sovar essa massa. E ela já desgrudou total da mão. Já desgrudou. Completamente. Ela tá agora já no ponto de fazer aqui o amassado e o sovado. Olha só. E o importante é o seguinte, isso aqui é uma operação que pode ser feita com a maior facilidade. Olha, e depois é o seguinte, você vai fazer a primeira vez, o que vai acontecer? Vai quebrar a cara assim, verde e amarelo. Não vai dar nada, vai não ficar assim. Vai ter aquela história de ter farinha até nos cabelos. A segunda já vai melhorar um pouco. Pega a prática. E a terceira, a quarta vez, fica que é um espetáculo. Já pode até botar uma padaria. Com exatamente. Certeza. Não, mas só a economia, eu digo que são duas coisas. A economia e o encanto, que significa preparar um pão em casa. É um negócio que não tem preço das coisas. É assim, ó, é uma satisfação, né? Amassar, levar ele pro forno, misturar esses ingredientes, leva pro forno, aguarda. E aí sai aquele pão e tu pode compartilhar, né? E as pessoas, os amigos saboreando. Não, e veja, por exemplo, nessa receita, nesse pão que nós estamos preparando hoje aqui, os ingredientes: farinha, água, ovo. Óleo. Isso, né? Fermento, quer dizer, eu já pego os fundamentais, assim, água, farinha, temos açúcar, tudo em casa, tudo né? em casa, tem tudo em casa. E baratíssimo, são coisas baratas. Olha que massa maravilhosa. Que massa. Muito legal. E aqui é o seguinte, a gente faz assim o serviço completo aqui. Nós fazemos, vê que a doutora Márcia, ela faz a massa, ela começa a elogiar a massa. Daqui a pouco... Tanto que eu gosto de fazer uma massa. Claro, pão tá de certo. cuca. Então a gente elogia o que a gente está fazendo, né, doutora? Claro. Porque tu tem que gostar, tem que achar que tu é a campeã mundial, né? Se a pessoa não der o valor pro seu pão... pro seu pão, pra sua cuca, olha aí, ó. Então, bem sovadinho, a gente vai começar a modelar ele. Sim. Tá? Vamos lá. Dona Marli sempre... Dona Marli que nos ajuda aqui. Ela gosta também de sovar uma massa. Puxa vida. Aí ela puxa a massa assim, ó. Ela vai lá e vem enrolando ela. E ela gosta tanto que às vezes é o seguinte, né? Um dia desse eu vi que ela estava assim meio chateada, não sabia o que é. Não sei, me acordei meio chateado. Eu disse, Paula, tu não quer fazer alguma coisa? De repente tá com dor de cabeça? Disse, não, vou sovar uma massa. Vai sovar uma massa, tá bom, a terapia. Aí terminou de sovar a massa, tava num outro humor. Tava num outro clima. Bom, ó, já enrolamos aqui ela. Tá? E vamos colocar ele para crescer. Ele fica uns 30 minutos para crescer.
Deixa ele bem quietinho, deitado aí. Mais um pouquinho aqui. Daí já coloca esses pães num local, num ambiente seco, quentinho. Perfeito. Que vai ajudar. O fermento, ele já começa a fazer o efeito. A maioria das regiões do Rio Grande do Sul são regiões muito úmidas, né? É verdade. Tem muita umidade aqui no Rio Grande do Sul. A época. Então, vamos procurar um lugar assim na sua casa que tenha, seja mais seco, né? Mais protegido. Olha aqui. Bota um paninho em cima, leva para um lugar quentinho, no sol. E outra coisa que você vai perguntar, já estou ouvindo daqui a pergunta, mas e como é que eu vou saber a divisão? Olha aqui está o exemplo. Esse aqui ficou maior que o outro. Mas não tem problema, ele vai dobrar de volume. Nós fizemos uma visita a mais um estabelecimento onde tem o serviço maravilhoso da Sulgás. E olha só o lugar que eu descobri. E muita gente já conhece, mas muita gente tem que descobrir. É o Marzana. Olha esse cenário, assim. Um lugar super agradável, um lugar sensacional e que tem uma particularidade. Lise, tudo bem? Olha aqui, a Lise que nos recebeu aqui e já nos conhecemos de outros carnavais, de outras localizações do Marzana, né? Mas olha, o lugar tá deslumbrante, né? E tem um detalhe muito importante que eu fiquei sabendo, o gás natural. A gente optou pelo gás natural por ser um gás mais seguro, que passa mais segurança para os nossos funcionários, para os nossos clientes, pelo custo-benefício também. O espaço que se ocupa, começar por essa questão simples, né? Os botijões de gás, né? E de repente, faltou gás, como é que é? Sai correndo. Então, essa é a melhor parte, né? Como a gente tem um espaço pequeno ali na frente para o estacionamento, a gente tem poucas vagas, então para nós foi ótimo, porque a gente teria que diminuir nosso espaço de estacionamento para colocar o botijão de gás. Então essa foi uma das melhores soluções assim que a gente encontrou. Quanto a equipamentos, panelas, a gente tinha grandes problemas, assim, as panelas preteavam, estragava mais rápido, né, os nossos equipamentos, e hoje não. Hoje, com o gás a Sulgás, a gente tem mais tempo de vida útil para os nossos equipamentos. Porque olha é um gás só! Que não mancha a panela, não queima, é um gás 100%. Vou te prometer uma coisa, voltaremos! Então tá bom, aguardo. Fizemos aqui a luta contra a bagunça, pegamos a esponja Claro. do Gimo, limpamos tudo. Exatamente. E agora vamos para o outro pão. O outro pão. Mas agora, só uma coisa, que esponja, hein? Bom, tem que mandar outro abraço para o Luiz Morante. Tá certo. Como eu sempre faço. Merecido. Que competência. A Gimo, aliás, onde tu vê o nome Gimo, pode te abraçar que é bom. Vamos para o pão de leite condensado. Pão de leite condensado. Imagina, era só o que faltava. Não precisa máquina, só precisa do liquidificador. E do leite condensado. Com certeza, esse não pode faltar. Não pode faltar. Tá? Bom, vamos lá. É muito prático também. Tá? O outro pão já está lá crescendo. Perfeito. Dobrando de volume a massa. Certo. E esse aqui a gente vai preparar, olha, contando todos os segredos. Tem gente que fica um pouco de medo de fazer pão quando o pão começa a crescer. O pessoal fica com medo assim de. Não, parece que vai. Não, mas ele cresce um pouco e para. Ele para. Porque já vai estar o tempo de dobrar de volume e daí dar uma pincelada com o ovo ali para ele ficar brilhoso. Claro. E leva pro forno. Bom, isso aí. Aqui nós vamos usar 4 ovos inteiros. Vamos usar meia xícara de óleo. Tá, já vai pro liquidificador também. Vamos usar aqui o leite, tá? 1 xícara de leite. 1 xícara de leite. Isso, temos aqui o leite integral. Vai 1 xícara inteira e assim, ó, temperatura ambiente. Tá? Não é leite gelado, pode até dar uma
amornar o leite. Perfeito. Tá? Então ele vai também. O leite gelado não é que não vai dar certo, mas ele vai dificultar, já não vai ficar a mesma coisa. Tem que ser tudo, o pão, ele tem essa coisa. É aquilo que a gente falou em relação a não agredir o fermento. Não agredir o fermento. Temos aqui o fermento biológico seco. Perfeito. Tá? Que são 2 colheres ou 2 sachês. Perfeito. Aqui a gente até cuidou, deixou ele aqui bem abafadinho, sem pegar aquele ar. Exato. Que na lata tem a tampa, né? Então aqui a gente fez uma tampinha para ele. Isso. Deixou um plástico aqui, ó. E ele vai direto. Olha só, ele vai rebolar no liquidificador. Vai rebolar. E o nosso ingrediente, que dá aquele sabor ao pão, uma lata de leite condensado. Eu estou curioso para ver como é que vai ficar aqui o nosso pão de leite condensado. Vamos lá, vamos ver como é que fica esse pão. É. Claro, a outra massa era uma massa mais leve, tá? Esse leite condensado, ele dá uma outra textura na massa. Exatamente, é um pão mais pesado, vamos firme, dizer. É mais isso firme, mesmo. mais firme que o outro. E isso a gente observa, inclusive, no tempo que ele vai ficar para crescer. Ele demora mais que o outro. E outra coisa, a gente vê, por exemplo, que o outro... O tempo que a gente botou para descansar mais tempo, né? Isso, esse aí fica mais tempo. Foi tudo com mais calma, né? Porque... Com o outro, e esse aqui é tudo mais... Não, esse aqui vai levar mais tempo. Sim, eu estou dizendo, ele vai levar... Mas, por exemplo, permite que o outro nós fizemos toda a operação com fermento mais delicadamente. É mais delicado, isso mesmo. E esse aqui já agrega direto. Já agrega... Ó. Vamos lá, então. Vamos lá. Uma boa misturada também. Deu uma boa misturada. Vamos lá. Misturados os ingredientes. Agora, nós vamos largar esse líquido aqui. Antes a gente largou a farinha no outro pão. Agora já vamos largar o líquido primeiro. E depois a farinha. Vejo que o sistema é diferente, tem uma série de diferenças. Esse aqui, ó. Em relação... Vamos com o líquido aqui. Ó, e a gente já observa que é um líquido mais cremoso. É um creme, aqui já é um creme, sem dúvida. Quem tiver alguma dificuldade em relação a isso, entra no Facebook do Anônimos Gourmet, que olha aqui, ó. Logo, logo tem o passo a passo lá. Tá todo lá. Vamos então peneirar essa farinha. É isso aí. E aí é 1 quilo de farinha. 1 quilo de farinha. Que também vai ser aquela dosagem que a gente vai examinando a quantidade. Então, olha, 1 quilo de farinha porque... Com o líquido, né? O líquido, né? E se a gente nota que precisa um pouquinho mais de farinha ou um pouquinho mais de leite... A gente fica com a farinha ali, tem o leite também aqui, se for necessário, de reserva, a gente tem ali e vai agregando na massa. Porque a mão é o termômetro também. Perfeito. Vou lá? Vai lá. Agora eu vou lá com a mão na massa e fica aqui, porque esse aqui também vai mais um pouquinho. Ó, e pode já colocando, porque eu já senti que vai absorver mais. Vai absorver mais. Perfeito. Eu seguro aqui. Tá. Isso. A 4 mãos. Mais um pouquinho. E vamos lá então. Isso. Aí. Deixa comigo. Isso. Pode ir colocando porque ela vai absorvendo essa farinha. Pode colocar. E aí o mesmo sistema aquele de desgrudar a massa da mão. Ó. Aqui a mão é o grande instrumento, é um termômetro. É um termômetro. Exatamente. Que vai medir o momento exato de quando você notou que desgrudou da mão. Mais um pouquinho de farinha. Mais um pouquinho, olha só. Ó, e aí tem que amassar bem para todos os ingredientes. Eu posso segurar. Isso. Lá foi. Foi. Seguramos.
a peneira ajuda a tirar os grumos e deixar Olha essa só, farinha mas mais fica lisa. assim que é olha, é uma poeira. Ó, endureceu. Agora tá. E eu acho que eu vou colocar aqui, ó, um pouquinho de leite. Ó, na temperatura ambiente também, tá? O leite não tá quente, tá no normal. No normal. E aí eu vou logo colocar essa massa na bancada. Olha só, e ao fundo, Yves Montand. Ah, música linda, Yves hein? Montand. Claro, porque eu acho o maestro sempre tem um motivo quando ele, de repente eu faço a sugestão, quando ele faz a sugestão, como está fazendo a sugestão do Yves Montand, é a coisa mais óbvia essa ligação. Os melhores pães do mundo são de Paris, né? Sem dúvida nenhuma. O pão francês, tanto é que o pão tipo pão francês, é chamado de pão francês. Aqui a gente diz assim, eu quero pão francês. Pão francês. Já se sabe que é aquele pão tradicional. Né? Ó, dá pra gente passar essa massa pra bancada. E aí vamos dar uma enfarinhada. Precisamos de farinha. É o momento de polvilhar de farinha. Né? Eu já amassei bem. Tá bem amassada, tá Vou bem... dividir em 3 partes. 3 partes. Porque é uma quantidade maior, ó. Vou dividir aqui em 3 partes e vou dar um acabamento. E aqui vem aquela pergunta inevitável. As pessoas querem saber, mas não, como é que eu vou saber se é do mesmo tamanho? Não tem por que ser do mesmo tamanho, pode ser com tamanho variado. Não tem problema faz nenhum. o tamanho lá. Não tem essa coisa de... Pode fazer um pequenininho, um maior, É. tá? Ó, daí rola lá e Dá vem uma... enrolando ele aqui, ó. E coloca pra crescer, tá? Mais um. Que é... E essa massa, ela é mais densa. Olha aqui, ó. Tá? Ela não é uma massa leve, porque o leite condensado deixa ela mais pesada. Então, a gente rola ela, abre, vai trazendo, enrola, ó. E monta o pãozinho. E aqui ele vai aguardar, claro que o tempo em dobro, para crescer, para dobrar de volume. Isso, isso, ótimo. Separar. Tá? Num ambiente aquecido, vai dobrar de volume, a gente passa o pincel com o ovo mexido, pincela todos eles depois de crescido, forno 40 minutos para os 2 pães e a hora do sacrifício. Enquanto isso, intervalo. Voltaremos! Você já conhece a promoção Desafio Oreo? Não? Então prepare seu passaporte e preste atenção que eu vou explicar agora como participar. Você só precisa comprar Oreo de qualquer sabor ou tamanho, cadastrar seus dados e registrar esse código aqui no site desafiooreo.com, que você já está concorrendo ao sorteio de viagens para Barcelona com acompanhante para conhecer o Neymar na faixa. Fala sério, imagina só você passeando na Europa, além, é claro, de conhecer o camisa 10 da seleção, desse jeito tão fácil. Tem mais. Lá no site, você joga para concorrer toda semana a 110 prêmios incríveis. Basta acertar o maior número de Oreos no copo de leite no menor tempo possível. Nesse desafio, você só depende das suas habilidades e pode ganhar smartphones, tablets, câmeras portáteis e muito mais. Tá esperando o quê? Compre Oreo, cadastre-se e registre esse código no site desafiooreo.com.